Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tudo fluindo. Andréa Mendonça aqui falando com vocês. Nesse vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a nossa capacidade vibratória. Se nós temos uma frequência vibratória baixa ou elevada, e vamos entender um pouco o porquê e o que acontece quando essa situação acaba se tornando frequente na nossa vida, lembrando que nós somos energia, então por isso que vamos falar desse assunto, ok? Bom, antes de ir direto ao assunto, eu vou pedir para que, se você não é inscrito ou inscrita ainda aqui no canal, como de praxe, por favor, se inscreva também, e se você já é inscrito ou inscrita, compartilhe o vídeo. Também para fazer o convite para vocês, não se esqueçam, dia 18 às 21 horas do horário de Brasília, nós vamos nos encontrar numa live, ok? Então, vá anotando as suas perguntas, vamos falar sobre esse assunto. Vá anotando suas perguntas para tirar suas dúvidas. Se você tem alguma questão específica e você queira falar lá no chat lá da live, então a gente vai bater um papo bem interessante sobre esse assunto, ok? Então, não se esqueçam, convide os amigos, chame o pessoal para a live para a gente interagir lá, vai ser muito legal. Bom, então, muito bem, olha só. De acordo com os ensinamentos da Cabala, o nosso corpo, ele representa um vaso. E esse vaso, representado pelo nosso corpo, ele tem uma capacidade de acordo com a nossa vibração, com a nossa energia. Bom, se nós somos energia, então nós vibramos. Tudo que tem um campo magnético vibra numa frequência específica. Então, tudo que nós imaginamos, tudo que é criado tem um campo magnético, porque tudo ocupa um espaço no universo, então tudo tem um campo magnético. Esse campo, ele atrai e emana energia. Dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço, cada um ocupa o seu espaço. Então, o nosso corpo também acontece a mesma coisa. Nós somos energia, nós vibramos em frequência. Então, imagine você. Às vezes as pessoas questionam bastante, ou algumas situações as pessoas tentam e não dá certo, ou alguma coisa que nós planejamos ou programamos e de repente é uma fase da vida de repente parece que as coisas não funcionam, ou alguma situação acontece e você fica se sentindo pesado ou denso, ou às vezes atrai bastante situações desagradáveis para sua vida. Tudo isso tem a ver com frequência. Obviamente que se você mantém um padrão vibratório elevado, você vai atrair coisas, um padrão vibratório nesse mesmo padrão que você vibra, mas nós também devemos levar em conta uma coisa que se chama o nosso karma. Existe uma história anterior, não é, a tudo que nós vivemos, e é interessante a gente respeitar isso, porque mesmo que eu escuto bastante, mas eu não lembro, eu não sei de nada, eu não me recordo, não acredito, não importa, isso é o que menos importa, porque o que acontece? Uma ambulância passando. Então, muito bem. Então, estamos inseridos num processo para limpar os nossos karmas, para resolver questões, mesmo que a gente não acredite, mesmo que a gente não lembre, não importa. Existe uma questão, não é? Que mesmo quando eu digo eu não acredito, eu não sei, eu não vi, mas quando eu olho para a minha vida, ou quando eu vou analisando as coisas com o passar do tempo, a gente vai percebendo, a gente vai sentindo que tem algo além da nossa vontade, tem algo além daquele movimento que a gente faz. Parece que algumas coisas que você vai girando a roda ali, algumas pessoas fazem com mais dificuldade, outras têm mais facilidade. Então, a própria vida se encarrega de mostrar para nós que, conforme nós vamos despertando e entendendo, tem um fundo de verdade, essa coisa do que prende a gente a alguma energia. Bom, então, de acordo com os ensinamentos da Cabala, nós estamos na vida ou na existência, numa encarnação, para que a gente aprenda a expandir esse vaso que representa o nosso corpo. Então, e para que serve essa expansão desse vaso? Esse tamanho desse vaso, para que serve isso? O nome já diz. Ele serve para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento espiritual. Quanto mais você expande
esse vaso, quanto mais esse vaso cabe, suporta mais energia no caso, porque o corpo representa o vaso e a alma, o espírito, que é energia. O vaso é uma energia num padrão vibratório mais denso, porque o corpo físico, biológico, ele vibra, o átomo vibra numa frequência menor, então menos acelerada, por isso que ele é tão denso, é energia. Mas o nosso espírito é pura energia, o nosso espírito não precisa necessariamente de um corpo ou de um vaso para viver, para existir, ele existe fora do corpo, fora da matéria. Então, isso é um assunto que acredito que nesse século nós já deveríamos imaginar que espírito é energia, que alma é energia e que ela habita, ela existe ad infinito e é assim que é. Bom, então quando eu começo a compreender que esse vaso existe para ser expandido, para o desenvolvimento espiritual, então eu vou dar aqui para vocês um exemplo. Às vezes nós queremos determinadas coisas, mas o nosso vaso não comportaria essas coisas que nós queremos. Por isso que às vezes as pessoas falam bastante, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero mudar, eu quero fazer isso, mas a frequência continua naquele padrão vibratório baixo. Então, não tem como acessar algo de um padrão vibratório alto se você está vibrando numa frequência baixa, porque o seu vaso só cabe aquilo. O seu vaso está com um tamanho limitado, então precisa expandir essa capacidade desse vaso. Vou dar um exemplo. Essa garrafa aqui, ela só cabe 1 litro de água. Não tem como colocar 2 litros de água nessa garrafa. Ela só cabe 1 litro. Então, essa garrafa representa o vaso, que seria o meu corpo. E a água que está dentro, a energia, a alma, o espírito, na sua vibração. Então, para eu colocar 2 litros de água nessa jarra, ela teria que ser um tamanho maior, ela teria que expandir. Então, é isso que representa o nosso corpo. Aqui um outro exemplo. Ó, a gente tem aqui essas lâmpadas aqui. Essa lâmpada está mostrando aqui a potência dela. Ela vai iluminar de acordo com essa capacidade aqui. Nem mais, nem menos. É isso. Então, se eu quiser uma lâmpada de uma capacidade maior, eu vou ter que comprar uma lâmpada com essa potência maior do que essa aqui. Então, isso são só 2 exemplos que eu estou dando para vocês. O que acontece o que nós podemos fazer para expandir esse vaso, que é a capacidade dessa vibração, dessa frequência do nosso corpo? Existem coisas que expandem e existem coisas que nós fazemos que enrijecem esse vaso, que deixam esse vaso mais rígido. Lembrando, essa analogia que eu estou fazendo aqui desse vaso é o nosso corpo, não necessariamente o nosso corpo físico apenas, porque nós estamos falando de campo magnético, de energia. Então, nós estamos falando desse corpo que vai suportar essa energia que vibra uma frequência. Então, não necessariamente o corpo físico, não é se vocês estão me entendendo exatamente. Essa totalidade que nós somos, esse ser espiritual, energético, acoplado no corpo biológico. Então, existe aqui uma referência que diz, esse vaso tem uma determinada capacidade para suportar energias e um outro vaso tem uma outra capacidade para suportar energias. Então, coisas que eu posso fazer que vão diminuir a capacidade desse vaso, de atrair coisas de frequência elevada. Por exemplo, excessos que nós vamos cometendo de coisas negativas, como, por exemplo, falar mal dos outros, das pessoas. A fofoca é uma das coisas que vai enrijecendo esse vaso, diminuindo essa capacidade de você atrair coisas de frequências elevadas. Uma outra coisa é bebida em excesso, qualquer tipo de drogas, sexo em excesso, porque o nome já diz, né? Qualquer pessoa que pratica essas leis espirituais, ela vai perceber que uma das coisas mais interessantes é a moderação. A moderação
para tudo que você faz. Existem coisas que são consideradas boas, maravilhosas, mas se você não tem moderação, essas coisas acabam por ferir ou por criar ou trazer alguma consequência. Então, qualquer tipo de excesso que cause algum prejuízo, porque quando uma pessoa bebe em excesso, ao longo prazo, ela vai criar algum desequilíbrio para o corpo físico. Quando uma pessoa tem algum tipo de vício, alguma... E aí, quando a gente vai falando, esses são os comportamentos que causam coisas de forma ali extremamente física. Mas quando nós vamos para o campo das emoções, aí também tem um outro ponto, que são as emoções, onde você fica por um período longo sentindo raiva, ressentimento, revolta, culpa. A culpa, né, que ela tá sempre recorrente. A pessoa que sente culpa de algo, tá sempre, toda vez que lembra, tá sempre sentindo aquela emoção de novo. Então isso vai enrijecendo, diminuindo a capacidade desse vaso. Qualquer tipo de energia, de padrão vibratório baixo, né, a vergonha. Olha só, coisas que você não necessariamente precisa estar prejudicando alguém, mas basta você sentir coisas de padrões vibratórios, de emoções, de padrões vibratórios baixos. Então, se você não tem certeza da frequência das emoções, você pode pesquisar lá na tabela, não é? na pirâmide das tabelas, que você vai perceber lá, cada emoção tem uma frequência, ok? Então, não necessariamente prejudicar alguém, mas qualquer coisa que você sente que te deixa aprisionado nesse campo negativo, isso vai enrijecendo. E aí, lembrando que nós estamos na vida, a vida é pra gente expandir a capacidade desse vaso, por isso que na vida nós devemos experienciar, observar, diminuir o máximo possível o julgamento em excesso, o julgamento em relação ao outro, o julgamento em relação a si mesmo, porque todas as vezes que a gente julga, a gente se coloca num lugar melhor que o outro, e todas as vezes que eu julgo alguém, eu estou querendo assumir um papel da grande consciência. Então, se eu analiso que a grande consciência, como que a grande consciência se comportaria, ou como ela age em relação quando alguém cometa alguma falha ou faz alguma coisa que eu começo a julgar. Então, eu deixo essa função para a grande consciência e eu me preocupo em cuidar do meu vaso e expandir a capacidade desse vaso. Por isso que eu falo sempre aqui nos meus vídeos, observe, a vida é sobre você observar, é sobre você sentir, porque quando você sente energia de padrões vibratórios elevados, você expande a capacidade desse seu vaso para caber mais energias de frequência elevada. E medite. Todas as vezes que você pratica uma terapia, uma ferramenta que vai fazer com que você ame mais, que você se ame mais, que você observe as coisas, que você não julgue tanto, que você comece a entender que as coisas estão no lugar que elas têm que estar naquele momento. Cada um oferece aquilo que tem momentaneamente e que existe uma lei que respeita o tempo e o livre-arbítrio de tudo. E o fato de você começar a exercitar isso não quer dizer que você está sendo indiferente, omisso ou relapso em relação a todas as coisas que acontecem no mundo. Nós só vamos conseguir mudar o mundo ou mudar alguma coisa fora a partir do momento que nós mudamos alguma coisa dentro. Então, quando você aumenta a capacidade desse seu vaso, tudo à sua volta começa a mudar, porque você vai emanar energias de padrão vibratório elevado e naturalmente você vai atrair também para esse seu campo magnético, porque lembra, é um imã, né? O que tem aqui é o que atrai a mesma coisa, porque está correlacionado. Eu não vou atrair algo diferente do que está aqui. Então, esse é um dos pontos muito interessantes. E nós falaremos muito mais desse assunto na live, ok? Então, pratique a meditação, pratique o Ho'oponopono, ferramentas que vão te trazer para esse lugar de crescimento, trabalhando sempre a energia do coração. Porque é esse o campo onde você começa a aumentar a capacidade desse vaso incrível, maravilhoso e vibrar em frequências muito elevadas, ok, meus amores? Então, eu vou ficando por aqui, eu espero que essa informação tenha te trazido algo, tenha agregado algum valor na sua trajetória aí, na sua vida. Eu fico feliz de você ter assistido o vídeo até o final
E nos encontraremos, então, amanhã, com certeza, no próximo vídeo. Um grande beijo, até lá!